Bom, boa noite a todos, né? Nós estamos tentando conexão para a live com o maricultor Leonardo Cabral Costa, né? Onde nós vamos ter nossa conversa. Estamos tendo alguns probleminhas, né, de conexão, mas já já nós vamos resolver isso. Oi. Agora estou lhe vendo. Que louco, porque aquela hora eu estava me enxergando e não aparecia para ti. Agora eu não me vejo de novo. Mas vamos É, que vamos. vamos que vamos. Bom, acho que dá para começar, até porque pela questão do horário, né? Para não ficar muito tarde. Boa. Ah, Ó, o bom, Felipe tá na área ali, ó. Felipe é parceiro aqui, produtor de hoje aqui do outro lado da ilha. grande Felipe. Quem sabe a gente possa estar criando uma parceria para ele vir também na live falar sobre o empreendimento dele. Opa, o Felipe é bom, o Felipe é bom. O Felipe é o cara que tem a manha aí da nova Com certeza. metodologia de cultivo. Galera da nova geração da ostra. Opa! Felipe, depois mande uma mensagem para a gente no nosso chat aí para a gente estar conversando, né? Quem sabe a gente possa trazer para você vir falar um pouco do seu empreendimento aqui conosco. É isso aí. Felipe é grande parceiro. Eu estava hoje à tarde mexendo nos flutuadores da minha balsa lá, que no ciclone bateu nas pedras, rompeu as boias. O Felipe passou lá para a gente tomar um café antes de eu vir para Oh. cá. Bom, vamos então começar. Vamos lá. Boa noite a todos, né? A todos aqueles que estão participando da nossa live, da nossa 11ª live, né? Hoje nós vamos estar conversando com o maricultor Leonardo Cabral Costa, de Santa Catarina. Bom, meu nome é Danilo Vitor Vilhena Batista, sou discente do curso de Engenharia de Pesca da turma de 2018. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo da Universidade Federal do Pará, vinculado ao Instituto de Estudos Costeiros, né, IECOS, diretamente aqui do Laboratório de Probióticos. E vamos conversar com o Leonardo. E ao longo da live, aqueles que tiverem perguntas, dúvidas, né, queiram contribuir conosco, né, na nossa conversa, podem colocar aí no chat que a gente, se tiver alguma pergunta, eu faço aqui para o Leonardo. Bom, Leonardo, fique à vontade, se apresente, fale um pouco de você. Então vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou Leonardo Cabral Costa. Na verdade, eu sou produtor de ostras em Florianópolis há 33 anos. Né? Meu pai ele fazia parte do grupo que a gente chamava de os cobaias da maricultura. Quando o projeto começou a ser falado, mais ou menos em 85, 1985, e em 87 teve a fundação do então Laboratório de Moluscos Marinhos aqui em Florianópolis. Esse laboratório fica a 1 quilômetro de distância da nossa casa, né? E a primeira estrutura de plantação de ostras foi feita na frente da nossa casa, e onde o laboratório ficava muito próximo ali por conta de um terreno cedido da prefeitura, parceria de colônia de pescadores, prefeitura, junto com a Universidade Federal. E de lá para cá a gente tem aí esses 33 anos de bagagem, né, carregando muita coisa nas costas, tentando motivar ao máximo a maioria dos produtores que a gente tem acesso ao contato. Já enfrentamos aí, né, grandes tribuzanas, que a gente chama aqui no sul, né, Uhum. tempestade, chuvarada, épocas de crise financeira, épocas de grande fluxo de movimento por temporadas de verão ótimas, e estamos aí. Ao longo desses 33 anos, nos primeiros 10, meu pai, junto com o experimento da maricultura, ele trabalhava com matadouro de boi. Meu pai não tem nada a ver com pesca, era o único do grupo que não tinha nada a ver com a questão da pesca, né? A pesca artesanal, na época, quando se objetivou o início da cadeia produtiva, a maricultura ela seria uma alternativa de renda para os pescadores, né? Assim ela foi vendida a ideia para o grupo aqui em Santo Antônio. E o meu avô, que eu falo que sempre foi o grande incentivador da turma,
ele já muito velho, colocou essa carga nas costas do meu pai, né? Eles eram muito amigos, muito próximos. Então, quando o primeiro grupo aceitou, que eram 5 pescadores, meu avô chama o meu pai para uma conversa e fala: olha, o pilhado do bairro é tu, então vou precisar da tua ajuda aí para participar desse projeto. E inicialmente, né, 2 anos se passaram, de 87 a 89, onde o grupo se fortaleceu e daquele projeto de parceria com a Universidade Federal, que teve grande participação, onde o grande nome desse projeto era o professor Poli, junto com Sérgio Winkler. Depois nós tivemos Fábio Brognoli, Gilberto Manzoni, uma turma do laboratório, o próprio Nelson, né, que tiveram a participação intensiva lá no início dos projetos. O que aconteceu? Quando se formou a primeira sociedade da ostra aqui em Santa Catarina, o primeiro CNPJ, meu pai, que era um empresário, tomou por decisão se afastar um pouco do grupo. Porque o projeto era uma alternativa de renda para os pescadores. Ele era o grande incentivador da coisa. Mas à medida que a coisa se tornou muito responsável, ele preferiu se afastar por conta das empresas, né? Então ele tinha um CNPJ, tinha uma rede de açougues e tinha um matadouro de boi que atendia essa rede de açougues, né? Enfim, o projeto iniciou ali no final da década de 80, e quando chegados no início dos anos 90, tivemos lá aquela situação com o Plano Collor, onde o país quebrou, né? Não diferente meu pai. E naquele momento, né, foi um momento de uma retomada, né? O que fazer daqui para frente? Então, isso já é uma tradição familiar, né? A gente entende que, às vezes, de um problema a gente consegue tirar várias oportunidades, né? E naquele momento que era um problema, o Plano Collor, surgiu ali a oportunidade de, na maricultura, ser a nossa retomada da economia familiar, né? Então, com a chegada do Itamar Franco e os planos econômicos, onde se colocou muito dinheiro na agricultura familiar, o Plano Safra, junto com projetos de Pronaf, enviaram muito recurso para Santa Catarina, e o projeto Maricultura, através da EPAGRE, gerou muita oportunidade de renda para as famílias, né? Então, meu pai, nesse momento, ou seja, 2 anos depois, 4 anos do início do projeto, né? Então, ele trabalhou 2 anos, se afastou 2, então, no 4º ano, ele retoma a atividade, retorna, né? Sendo que ali já era basicamente ele sozinho comigo com 11 anos de idade, né? E ali, dali para frente, a minha vida passou a ser isso, né? Estudava de manhã, à tarde trabalhava com meu pai na maricultura. Qual que era o meu trabalho com 11 anos de idade? Já era um moleque meio forte fisicamente. A minha estrutura física me permitia encher as pencas de marisco com os mariscos, né, nas redes, e ir fazendo as amarras das cordas, e fechar as lanternas de ostra. Isso era o que eu fazia. Depois, conforme eu fui crescendo, eu fui assumindo, por exemplo, a manutenção das estruturas de ostra, que na época eram feitas com varas de bambu amarradas com câmera de ar de pneu de carro, até que, enfim, a gente conseguiu migrar para o processo que a gente segue até hoje, que são as estruturas, né, as parreiras fixas, construídas com tubos de PVC com concreto armado e madeirame confeccionando essa parte superior, né? Enfim, dali a maricultura ganha corpo, né? De 93 a 96 foi o grande boom da maricultura em Santa Catarina. Teve a explosão, né? Chegando a ilha de Florianópolis ter 530 produtores inscritos nos programas da EPAGRE. Esqueci de falar aqui, eu estou representando, né, desde 2016 como coordenador da Câmara Setorial da Maricultura do Estado de Santa Catarina. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, eu tenho
um pouco de lembrança por participar desde o início do projeto, né? Mas muitas coisas, as questões de dados, por ser hoje um representante da cadeia produtiva, né? Mas, enfim, então ali em meados de 90, né, a explosão da maricultura provocou aí uma expansão. No estado chegamos a ter mais de 2.000 produtores de ostras e mariscos, né? E, naturalmente, entrando na década dos anos 2000 ali, começou a, enfim, ter uma seleção natural, né? Ficarem os que a gente chama de fortes, né? Só os fortes sobrevivem. A atividade é uma atividade árdua, né? É uma atividade laboral muito pesada. Então, as rotinas diárias de acordar cedo, de sair às vezes tarde da água, mas o enfrentamento ao tipo de clima que a gente sofre aqui, né, com a questão de marés, com a questão de ventos fortes, algumas situações enfrentam ondas, outras situações enfrentam maré seca, vários dias de trabalhar com chuva, com vento gelado, né? Então, é uma atividade muito tensa, então a gente brinca que só os fortes sobrevivem na maricultura porque o serviço é nervoso, né? Mas é uma atividade fantástica, né? Eu costumo falar aqui para os meus clientes do meu empreendimento que receber uma semente do laboratório da universidade, onde quando a gente recebe o pote, né, eu sempre uso que a gente traz as sementes num pote de sorvete. Dentro de um pote de sorvete de 2 litros, a gente traz aproximadamente 400 a 500 mil sementes. Imagina que isso é do tamanho do grão de um açúcar mascavo. E 4 meses depois a gente tem uma ostra de 8 a 10 centímetros com 25 gramas de carne dentro, é algo inexplicável, né? A natureza, ela é maravilhosa. O que a gente precisa fazer com ela? Saber entender e traduzir isso em ações, né? Então, quando a gente trabalha bem, reconhece o nosso ambiente, reconhece a nossa capacidade produtiva, tudo fica mais fácil, né? Então, eu sou grato, né? Muito feliz de participar desse projeto desde o início. E depois de 33 anos, né? Hoje a gente tem aí uma cadeia produtiva completa. Eu chamo assim. Por quê? Com 10 anos, com 11 anos de maricultura, nós decidimos abrir um restaurante como um ponto de venda do nosso produto. Por quê? A ostra que a gente cultiva aqui em Santa Catarina, a principal, né, delas, porque são 2 espécies que a gente cultiva, a Crassostreia gigas e a Gazar, né, que a gente chama de nativa aqui da nossa região, a gigas, ela é uma ostra exótica. E lá no início da cadeia produtiva, apesar de ela se destacar no cenário mundial, por quê? Na França, mesmo a ostra que a gente consome aqui de 8 a 10 centímetros, leva no mínimo 2 anos e meio a 3 anos para ser comercial. Imagina que a gente tem essa ostra sendo comercializada em etagens com 4 meses de vida, né? Então é um processo aceleradíssimo, né? Porém, quando a gente lançou isso no mercado, o próprio nativo, o morador da nossa localidade, dizia que essa ostra poderia provocar câncer. Por quê? Era uma ostra de laboratório, nada a ver. O laboratório ele só viabilizava o processo de fecundação dos gametas masculino e feminino, ponto. Não tinha nada a ver com, né, com uma mudança de alguma coisa, com uma injeção de produto químico, não, nada a ver. Mas essa era a visão do manezinho, né? A gente chama aqui os nativos da região de manezinhos. Então, durante muitas décadas, a gente trabalhou com um produto que, aos olhos dos turistas, aos olhos dos internacionais, era um produto gourmet, é um produto de uma alta gastronomia, um produto exótico, um produto com alto valor de mercado, porém, para o nosso consumidor interno, ou seja, as pessoas que vão nos manter durante os maiores números de meses do ano, ou seja, temos temporada de verão que ela se resume a 90 dias, né? Quando muito boa, 90 dias de alto movimento, né?
Hoje, Florianópolis, nós estamos falando dos últimos 10 anos, ele tem um turismo de negócio no inverno, ele tem uma cidade que tem vida própria em qualquer dia do ano, do inverno inclusive. Mas há 10 anos atrás nós não tínhamos isso. Os bares de beira de praia, que a gente classifica assim, só viviam da alta temporada de verão, né? E imagina como é que paga a conta no meio do ano, nos meses chuvosos, que ninguém come frutos do mar. Mas, enfim. Então, qual que era a questão naquele momento? Criávamos as ostras e não conseguíamos vender. Então, tivemos uma pegada de abrir o restaurante para ensinar as pessoas a consumirem esse produto exótico. Como que fazíamos isso? A gente oferecia, o cliente dizia, não, esse produto eu não quero. Então, a gente colocava na mesa e dava. Olha, experimenta, se tu não gostar, tu não paga. Se tu não quiseres, tu não come. E assim foi, né? Foram muitos anos, literalmente, doando essas ostras, né? Hoje nós ainda fazemos uma campanha de marketing. O Felipe, que está nos acompanhando ali, conhece bem. Eu gosto muito desse papel, né? De fazer promoções. E promoções que eu falo no seguinte sentido de ir aos locais e levar a cara da minha empresa. Eu tenho um produto ali que a gente chama de cheque ostra. Começou com uma brincadeira num teatro. Então, geralmente, eu participo de muitos eventos onde eu consigo levar a minha bancada de degustação. Mas num teatro eu não poderia fazer degustação. Como que eu vou entrar num teatro se eu não posso fazer degustação? A gente criou um cheque, leva para as peças de teatro e as pessoas que compram o bilhete do teatro, ao sair da peça, elas recebem um cheque. E aí a gente brinca, vai no caixa do restaurante e faz o saque, né? Então ele solicita ao garçom uma porção de ostras na mesa e funciona muito bem. Mas é uma brincadeira, né? Na verdade é um tipo de trabalho que a gente faz para promover o nosso estabelecimento aqui, que funciona muito bem. E aí, né, lá no final da década de 90, a gente teve a oportunidade de abrir o restaurante em 7 de janeiro de 98, vai fazer 23 anos agora no próximo janeiro. Coincidentemente, no ano de 98, em novembro de 98, ou seja, quase um ano depois do bar aberto, a Prefeitura Municipal de Florianópolis resolveu criar uma festa que chama Fena Ostra, Festa Nacional da Ostra. Então, nós fomos agraciados com o momento da abertura do nosso estabelecimento, focado em trabalhar o produto que nós cultivávamos e tendo ali, então, a oportunidade de ter uma visibilidade a nível nacional, né? Então, eu sempre falo que eu sou muito grato a ter vivido essa época, né? Participar desde o início e ter a oportunidade de viver todas as etapas dessa cadeia que foi se formando, né? Então, desde a primeira Fena Ostra, nós participamos como fornecedores de ostra para o evento. E a partir da quarta Fena Ostra, a gente entra, enfim, com o restaurante também no evento, né? Então, participamos desde a primeira festa como fornecedor, a partir da quarta como restaurante. E isso virou uma cadeia produtiva muito interessante. Por quê? Porque uma coisa era criar ostra. Outra coisa era comercializar a ostra. Para manter a porta do restaurante aberta, nós não conseguíamos viver somente da Crassostéria gigas. Nós teríamos que ter outros produtos. Então, o marisco, ele entrava bem? Entrava, mas não pagava a conta também. Então, a gente começou literalmente junto com a ostra, com o objetivo da ostra. Trabalhávamos muito forte com camarão e peixes, né? Quando a Fena Ostra começou a ganhar muita força a nível nacional, eu falo que em meados dos anos 2000, ali 2005, 2006, isso já dados oferecidos pela Secretaria de Turismo aqui do município, as pesquisas de mercado do público que chegava no aeroporto Ercílio Luz aqui de Florianópolis, era que quando se chegava em Florianópolis se procurava frutos do mar. Se comia o quê? Camarão. E a partir de 2005 começa a aparecer a ostra no mercado. E então, a partir de 2008, 2009,
a ostra começa a se mostrar já num equilíbrio com a comercialização do camarão, de igual para igual, e que a partir de 2010, ou seja, fazem 10 anos, que a ostra é o prato exótico procurado por quem chega a Florianópolis. Então, quando a gente tem essa informação, a gente entende o quê? O processo evolutivo dessa cadeia produtiva que eu faço parte desde o início, ele foi um processo que eu digo que é um processo muito feliz. Por quê? Porque é uma cadeia relativamente nova, né? Se a gente for comparar a qualquer outra cadeia produtiva, né? Do gado, do leite, do suíno, das aves, dos próprios grãos, a cadeia produtiva da ostra, para nós aqui no Brasil, ela é muito nova, somente 3 décadas, né? Ter um potencial de comercialização como a gente tem hoje é muito importante para o trabalho que a gente fez, né? De formiguinha. E hoje, por exemplo, no estado inteiro, nós temos em torno de 800 produtores ativos, né? Dentro da ilha de Florianópolis, se eu não me engano, o último dado foi 79 produtores ativos, tá? E lembra que eu falei que na meados de 90, foi de 93 a 96, com a explosão, chegamos a ter 530 dentro da ilha de Florianópolis. Né? Isso significa o quê? Hoje, os que estão na atividade, alguns que chegaram recente, né? Outros que estão desde o início, são os que a gente chama de realmente os fortes, os que seguram o vento sul, seguram a chuva, recebem a onda, vira barco, passa pelos intempéries, pela ventania e resistem ao processo efetivamente como ele é. Mas o mais legal disso é que é uma cadeia que vem se organizando, mas que principalmente tem aí, por exemplo, agora nós estamos passando por um processo que a gente chama de indicações geográficas, né? A gente está fazendo um trabalho com o Sebrae, de indicação das ostras de Floripa. Né? O que significa isso? A cadeia produtiva da ostra organizada mostra um produto para o mercado com valor diferenciado. Do que? Metodologias de cultivo, formas de comercialização, a unificação dos processos de produção perante aos produtores, aplicando técnicas de propriedades mais igualitárias, seguindo parâmetros de controle. Então, essa cadeia, por mais recente que ela seja, é uma cadeia que vem se mostrando que vai abrir um leque muito grande, né, daqui para frente. Então, né, tenho aí só agradecer a estar todo esse tempo participando disso tudo, né? Então, falando mais um pouquinho ainda da construção do Freguesia, chama Freguesia Oyster Bar, junto com a Fazenda Marinha Freguesia. Em 2015, na verdade 2014, a gente começa um processo de legalização da nossa cadeia produtiva completa. O que significa isso? Eu já tinha a produção das ostras, foi dali que migrou para o restaurante, né? Para a gente poder comercializar os produtos que a gente produzia. Mas essa cadeia produtiva ela era literalmente ilegal. Por quê? Porque todo produto de origem animal, na legislação brasileira, ele precisa passar por um serviço de inspeção para ser comercializado. O restaurante ele pode comprar o produto direto do produtor? Pode, mas desde que em pequenas quantidades. Quando a gente fala num restaurante de ostras, uma fazenda marinha que tem alta produtividade e que o foco do restaurante é vender muita quantidade de ostra, num determinado momento eu fui questionado, né? As autoridades sanitárias aqui, opa, peraí, tu tens esse volume de venda, mas tu comercializa isso aí de que forma? Porque, literalmente, o produto de origem animal, para ser comercializado dentro do CNPJ, precisa de serviço de inspeção. Porém, o município de Florianópolis não tinha esse serviço de inspeção. Não tinha a legalidade do serviço de inspeção municipal. Então, teoricamente, a forma de fazer isso era ter um serviço de inspeção federal, um CIF. Mas eu nunca vendi uma dúzia de ostras para fora de Florianópolis. Aliás, eu não vendia para fora
do meu balcão aqui, literalmente, eu vendia em 2, 3 pastarias que eram no próprio bairro e alguns hotéis que ficam no próprio bairro, né? Então, a gente sentiu a necessidade de ter que trabalhar melhor essa questão da legalidade. Participei desde 2009 de trabalho junto com a Prefeitura Municipal de Florianópolis como conselheiro da maricultura para a construção da legislação que regeria o Serviço de Inspeção Municipal de Florianópolis. Lógico que seguindo todas as determinações da lei federal, né? Então, enfim, em 2015 eu consegui fazer uso de um serviço de inspeção estadual, porque a lei municipal ainda não tinha sido aprovada, né? Então a gente começa a trabalhar dentro da legalidade total a partir de 2015, onde a gente configura a empresa de uma nova forma dali para frente. A gente chama de Grupo Freguesia. O que significa isso? O Grupo Freguesia ele compõe a Fazenda Marinha produzindo as ostras, né, lá no mar. Então, hoje, com uma parceria com a Universidade Federal, a gente, inclusive, recebe as sementes do laboratório muito antes do restante da cadeia produtiva propriamente dita, ou seja, uma ostra para sair de dentro do laboratório, ela tem que estar com 1,5 milímetro no mínimo, para ser contada e aferida para poder entregar isso comercialmente para os produtores. A gente pega a semente já na tela 300 micras, ou seja, ostras com 410 micras a gente já consegue receber. Isso é 5 vezes menor do que o tamanho habitual, né? Então vamos lá, segue o baile. A gente tem a fase inicial, a produção propriamente dita. Então a gente leva esse produto para uma área dentro do restaurante que a gente chama de serviço de inspeção ou um frigorífico, onde a gente inspeciona e certifica todos os moluscos que a gente cultiva, né? Mariscos e ostras. Daí, entrado e inspecionado no frigorífico, a gente passa para frente, onde o próprio restaurante transforma essa ostra em mais de 32 pratos diferentes, ou seja, formas de preparo diferentes. Vai desde as tradicionais ao bafo, crua e gratinada, as exóticas, como ceviche, como ravioli de ostras, estrogonofe, panqueca, omelete, e vai embora. Tem a milanesa, ao alho e óleo, adorei com queijo, e vai embora. Estrogonofe, um leque bem específico para o nosso tipo de cliente, né? A gente criou uma clientela que consome tudo que a gente produz, né? Estamos falando ali um plantel de 3 milhões de ostra anualmente. E aí, criado o Grupo Freguesia, a gente fecha esse ciclo, né, da cadeia produtiva com um receptivo turístico. O que significa isso? Produz a ostra, inspeciona e certifica, transforma e leva as pessoas para entender as metodologias de cultivo. Por quê? Hoje está muito na moda as pessoas viverem a experiência daquilo que consomem, né? A pessoa ela quer saber o que ela está comendo, como é que foi produzido, como é que transforma, como é que prepara. Então a gente criou um roteiro, literalmente é um serviço bem profissional, que a gente pega as pessoas na beira da praia com uma embarcação, leva elas até a nossa área de cultivo, que a gente trabalha embarcado, né? Eu trabalho numa balsa, é uma plataforma de trabalho que ela tem 100 metros quadrados, inclusive a gente agora está numa fase de reforma e ampliação dela. Já era para estar pronta, mas o ciclone que passou aqui em Santa Catarina danificou a reforma, então eu estou reformando o que estava sendo reformado para ampliação, né? E essa área vai para 150 metros quadrados. Então a gente recebe as pessoas, leva até a plataforma, mostra as 3 etapas de crescimento dessa ostra e aí finaliza essa visita técnica com uma degustação de ostras no restaurante com 10 sabores de ostra diferentes. Aí faz a harmonização com caipira, faz a harmonização com cervejas artesanais, harmoniza com vinhos da região, né? Então a gente fecha o ciclo com isso. Produz,
certifica, inspeciona, transforma, leva para conhecer e aí depois coloca na mesa para degustar, né? E tem sido um trabalho bem significativo, assim, bem importante até para a motivação de outros produtores, né? Isso é bem legal, porque a gente recebe feedback de alguns produtores que a gente enxerga que são grandes potenciais, porém que passam pelas dificuldades que a gente passou no início, né? Como que trabalha com isso? Como que enfrenta um mau tempo? Como que enfrenta o período da sazonalidade, que é quando comercializa pouco? Como que enfrenta uma temporada de verão que tem muita ostra na água, morre muito, né? Então, até esses produtores que a gente fala que é da nova turma, se encaixarem no mercado, eles precisam um pouco de injeção de ânimo, e a gente acaba usando esses também como exemplos, né? E aí, enfim, depois de 2015, começando com o serviço de inspeção estadual, em 2016, a Prefeitura Municipal de Florianópolis consegue aprovar a lei do serviço de inspeção municipal, onde a gente, como não vendia nenhuma ostra para fora do nosso estabelecimento, né? Porque depois que a gente inspecionou, foi um processo muito legal, porque a gente comercializava 50% a 60% do que a gente produzia para peixarias e hotéis fora do nosso estabelecimento, mas que eram no nosso entorno. A partir do momento que a gente inspecionou em 2015, a gente fez um trabalho de marketing tão forte e eu julgo que tão bem feito, que a gente passou a consumir 100% do que a gente produzia, mas o mais legal é que a gente comprava produtos dos produtores vizinhos para injetar na nossa necessidade, né? Isso foi bem interessante. Então, com o serviço de inspeção municipal aprovado, a gente acaba migrando e vindo para o serviço de inspeção municipal porque não havia essa necessidade de comercializar fora de Santa Catarina. Porém, exatamente um ano depois da inspeção municipal ser aprovada, o município recebe eu não sei como é que usa a palavra, não sei se é a tutela, de poder ter o serviço de inspeção municipal vinculado ao CISB. Ou seja, o serviço de inspeção municipal passa a ter validade em todo o território nacional. E aí ali a gente teve uma abertura de mercado para uma nova possibilidade que hoje tem sido para nós a galinha dos ovos de ouro, né? A gente está apostando nessa ideia, que é o quê? O abastecimento de rede supermercadista. Eu tenho uma fala em cima disso que é bem significativa, né? Eu participo de todos os grupos ligados ao turismo, ligados aos assuntos de mar aqui em Santa Catarina e gastronomia, enfim. E quando se fala em indicações geográficas de um produto, eu sempre coloco que quando a gente fala de um produto que é diferenciado, mas que ele tem um motivo para indicá-lo geograficamente, o mínimo que a gente tem que fazer como cadeia produtiva é trabalhar muito bem o nosso produto dentro de casa, né? E aí eu sempre cito, quando eu faço essa fala, o chocolate de Gramado ou o queijo da Serra da Canastra, né? As pessoas saem da onde estão para ir comer chocolate em Gramado. As pessoas saem de onde elas estão para ir comer o queijo da Serra da Canastra lá na Canastra, lá em Minas Gerais. Então, o que significa isso? As pessoas elas saem das suas cidades para ir comer ostra em Santa Catarina, para ir visitar Florianópolis. Então, como que o cara chega em Florianópolis e ele não compra ostra numa rede de postos de combustível? Como que ele não compra ostra numa farmácia? Como que ele não compra ostra numa padaria? Como que ele não compra ostra no supermercado? Né? Então, eu sou sempre o garoto propaganda que diz que a ostra tem que estar na farmácia. Como na farmácia? Os médicos aqui vendem que consumir 2 ostras cruas por dia para as senhoras idosas melhora na dinâmica da questão da osteoporose. É sério, sério, tem prescrição médica sobre isso. Então, por que não tem ostra na farmácia? Né? Lógico, tem que ter um produto específico para vender a ostra numa farmácia? Tem, vamos criar, né? Então, trabalhando lá com a turma da IG, eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que, no mínimo, fazer muito bem o dever de casa.
E entrar na rede supermercadista foi, para mim, uma grande virada de chave na cadeia produtiva. Por quê? Primeiro, estar na rede supermercadista significa que o produto ele pode ser legal. Legal em todos os sentidos, né? Produto de qualidade, produto embalado, gerando impostos, arrecadando, gerando oportunidade de emprego de forma formal, né? Por quê? Porque muita gente diz que não dá para fazer porque a gente tem dificuldade. Não, não tem dificuldade. Tem a vontade de querer fazer certo, né? Em pequenas quantidades a gente pode vender produto diretamente para o consumidor final? Pode, mas isso não implica que a pessoa não gere a informação para a Secretaria de Pesca do Estado ou do município. Por quê? Por exemplo, hoje eu dei uma entrevista para uma moça do Senar e ela me pediu assim: Léo, tu como representante da cadeia produtiva, tu pode me formular algumas perguntas para mim levar para o Senar para ver de que forma que a gente pode ajudar a cadeia produtiva? Eu lancei para eles uma pergunta dizendo como que eles poderiam nos ajudar na formulação de um seguro-defeso, como que eles poderiam nos ajudar na captação de créditos para a nossa cadeia produtiva, como que eles poderiam nos ajudar como é que chama? Não é o seguro no seguro para a maricultura. Por quê? Porque as operadoras de seguro, elas não aceitam segurar a nossa safra. Por quê? Porque eles não conseguem ver o que tem dentro d'água. Mas não é que eles não conseguem ver o que tem dentro d'água. É que o setor produtivo tem que mostrar suas planilhas de controle e comprovar que isso é real. Tem como cuidar? Tem como monitorar? Claro que tem. Mas é todo um trabalho, é todo um processo de gestão que a partir do momento que ele está vinculado, ele gera credibilidade. Agora, quem é que vai fazer um seguro de algo que não conhece? Né? Então, o que eu falo com isso? Quando a gente consegue entrar na cadeia produtiva de forma legal, gerando as informações, num momento como esse do tornado, o que a Secretaria de Pesca fez prontamente? Mandou os técnicos da Epagre para campo para levantar informações dos dados para saber o que fazer com os prejuízos gerados pelo tornado. Mas como é que se pede algo para o governo se tu não gera nota fiscal de venda do teu produto? Aí o governo vai dizer, tá, como é que eu posso te ajudar? Não, é que eu perdi 10 mil dúzias de ostras. Mas como é que tu comprova que tu perdeu 10 mil dúzias de ostras? Porque tu nunca lança uma nota de nada. Né? Então não é a questão lançar nota para ser tributado, não. É lançar a nota para ser comprovado que anualmente tu tens um plantel de um número X de produto que tu comercializa. Né? Então as coisas elas estão amarradas. Nós estamos vivendo um momento que a tecnologia resolve tudo, né? Mas ela precisa ser bem utilizada, ela precisa ser bem aplicada. Né? Então a gente vem vivendo aí uma nova fase da maricultura aqui no estado de Santa Catarina, que eu julgo uma fase muito importante. Eu gosto muito de participar disso desde o início e eu boto fé que a gente consiga avançar e muito, né, daqui para frente. Eu acho que, não sei aqui se a gente abre para algumas perguntas, porque se deixar eu vou falando, tá? Se me deixar eu vou embora. Eu passo 3 dias sem parar aqui. Nós temos algumas perguntas sim, Leonardo. Particularmente, né, eu tive a oportunidade de conhecer lá o teu empreendimento quando eu estive em Florianópolis em 2017, né, juntamente com o professor Rafael Luz. Particularmente também sou apaixonado pela ostra gratinada, algo que, de fato, quem vai mesmo em Floripa tem que conhecer empreendimento. Acho que se não provar uma ostra dali é difícil, né? É difícil até de falar. Mas parabéns pelo teu empreendimento, né? Eu acredito que tive a oportunidade de conhecer e ver tanta fazenda e conhecer o Ostei Bar. É algo mesmo que nos dá muito impacto, porque é algo que a gente não está acostumado, né? Ir num restaurante onde tudo é de ostra, onde você agregou valor e tem muitos pratos, né, que foram premiados na gastronomia. É algo que, de fato, é para ser elogiado e ser conhecido nacionalmente. Bom,
Nós temos uma pergunta do professor Lian. Qual a maior dificuldade hoje para um produtor de ostras? Cara, na verdade, assim, né? A produção de ostra ela é uma empresa como qualquer outra empresa, né? Então a gente envolve contratação de mão de obra, envolve o RH dessa contratação, envolve uma parte documental, mas ela envolve principalmente uma questão laboral, né? Trabalhar com a ostra é um trabalho exposto. É um trabalho que a gente enfrenta mar, a gente enfrenta a situação climática, a mudança repentina, momentânea, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é a questão do treinamento e a habilitação dessa equipe e manter essa equipe motivada constantemente, né? Porque essas mudanças repentinas de clima deixam a estrutura física dessa equipe muito estressante, né? Por exemplo, se tu coloca um tipo de roupa para se proteger da chuva e não chove, tu se molha mais do que molharia se pegasse a chuva sem a roupa, né? Se tu tem um problema de uma embarcação que vira, que capota no mar, com a roupa de proteção, tu está correndo um risco. Por quê? Porque a roupa ela é para te proteger da chuva e não te proteger de uma caída na água. Então, tu tem toda uma questão muito estressante do dia a dia laboral do trabalho. Porém, como eu falei anteriormente, pegar um animal que ele sai do laboratório com o tamanho de um grão de açúcar mascavo e 4 meses depois tu tem um animal comercialmente com 25 gramas de carne, isso não tem preço. E isso acredito que seja o grande motivador de uma equipe treinada e habilitada. Por quê? Porque se a empresa tem um programa de treinamento, naturalmente isso já vira motivacional. A partir do momento que tu consegue mostrar para a tua equipe que trabalhar de forma coesa, coerente e atingir os resultados é o que faz o dia a dia ficar bom, assim, mas essa é a grande dificuldade, né? Uhum. O dia a dia laboral ali da coisa. Bom, nós temos outra pergunta do Edileno, né, Tiago? Por falar em dificuldades na criação de ostras, qual o maior desafio enfrentado por vocês durante essa pandemia no que se refere à produção? Cara, essa é uma pergunta bem legal, assim. Na minha equipe de mar, nós trabalhamos com 5 funcionários, mais eu e meu pai, né? Uhum. O meu pai, ele passa o dia na fazenda, ele tem 72 anos. Eu falo que ele é o cara mais forte que eu conheço. Não consigo acreditar que ele tem o dobro da minha idade e ele trabalha mais do que eu. É impressionante. Então, assim, o meu pai, ele é o grande puxador da carroça, né? Ele é o cara que dita o ritmo do nosso dia de trabalho. Porém, na pandemia, imediatamente a gente precisou afastar 22 funcionários de uma equipe de 46 do grupo Freguesia. No mar, nós éramos em 5 funcionários, mais eu e meu pai. Nós afastamos 3 funcionários do mar. E ali começou uma situação muito tensa. Por quê? Estávamos no período de alta produtividade, com todos os 3 milhões de sementes recebidos, já no início do ano. E qual era o grande agravante, né? As ostras dentro da água, elas crescem e elas precisam ser manejadas, né? Então a gente tem uma planilha de controle aqui que para cada tipo de equipamento são 3 etapas bem definidas, né? A recepção das sementes, a aceleração de crescimento e a fase de engorda. Na fase 1, que é a recepção da semente, nós temos 3 equipamentos com 3 datas diferentes. Na fase de aceleração de crescimento, nós temos são 3 equipamentos com uma mesma data de manejo, só com tamanhos diferentes de ostra. E na fase de engorda também. Porém, essa fase inicial da recepção, elas são datas muito justas, onde as primeiras eu lavo a cada 3 dias, a segunda malha eu lavo a cada 6, a terceira malha eu lavo a cada 12 dias. Só que nós estamos falando de 1.000 equipamentos flutuadores. Como é que trabalha com
4 pessoas. Né? Então Complicado. ficou muito tenso. Por quê? Porque os animais começam a crescer. Isso aí é um fator. Opa, vai crescer, a gente vai vender, beleza? Mas o problema é que eles começam a provocar o bloqueio da tela que protege eles, né? Porque começa a se alimentar, aquilo que eles não utilizam, eles devolvem para o meio, a tela bloqueia e tu é obrigado a fazer a higienização desse ambiente, né? Então, seguindo as datas de controle, a gente teve muita dificuldade para gerenciar isso. Assim, habitualmente eu trabalho, né? Não sei mais quem que está assistindo aqui, mas o Felipe me acompanha bem. Eu sempre fui muito rigoroso com as datas de controle, principalmente na data inicial, que é quando eu falo que a semente ela não se defende, né? A ostra grada, ela está numa malha muito aberta. Então, por mais que eu erre a data de manejo, ela consegue comer, ela consegue se alimentar. O máximo que vai acontecer é ela passar do ponto e arrebentar a malha, porque ela não tem mais para onde crescer. Agora, a sementinha, se eu não cuidar da malha, a malha vai entupir, vai bloquear a passagem do alimento e o animal vai morrer ali, né? Então, a pandemia ela me gerou ali grandes problemas, né? Quanto à questão do manejo. Mas o mais difícil foi ter que comercializar o meu plantel. Habitualmente eu vendo ostras desde 2015 a uma média de R$ 15 a dúzia. E para a gente conseguir eliminar 30 mil dúzias de ostra, eu tive que trazer um preço para uma indústria numa faixa de R$ 6 a dúzia. Imagina que foi assim desmotivante. Mas faz parte, a gente não pode parar, é igual uma plantação de cebola, né? Na super safra, o preço cai. Na falta, é a lei da oferta e procura, né? Na falta, sobe o preço. Então, a gente agora aguarda que falte ostra no mercado para a gente aproveitar e tirar um pouco do prejuízo, né? Verdade. Mas nesse caso, Leonardo, durante a pandemia você utilizou estratégias diferenciadas, inovação na venda ou Cara, divulgação do produto? a gente trabalhou muito em cima de delivery, né? Eu sempre tive o delivery como um produto do meu negócio, mas ele não era o meu carro-chefe, né? Então, Uhum. durante a pandemia, a gente teve que trabalhar muito forte em cima do delivery, mas isso nos gera custo, né? Nos gera um custo. Não é que o delivery seja uma estratégia, ela também é uma estratégia, mas ela também tem suas peculiaridades, né? E para conseguir trabalhar muito bem no delivery, teve inicialmente, emergencialmente, uma questão de perda de valor para conseguir acompanhar o mercado, né? Então, mas como se fala, né? Eu tenho falado para a minha equipe aqui internamente. Quem se manter vivo após o término da pandemia já vai sair na frente, né? Então é nisso que a gente está apostando, né? Se manter vivo. Uhum. Com certeza. Bom, tem outra pergunta do professor Lian. Como as ostras são organismos filtradores e sua qualidade depende diretamente da qualidade de água do ambiente, de que forma ocorre esse monitoramento da qualidade de água? Então, aqui em Santa Catarina nós temos um programa muito legal, que é o Programa Higiênico Sanitário de Controle de Molusco Bivalve, né? Uhum. Então, esse programa, ele é um programa nacional, mas que efetivamente ele só acontece aqui em Santa Catarina ainda, né? Em 2018, eu fiz parte de um treinamento para 29 fiscais federais que vieram se habilitar para poder levar esse programa para os seus estados. Ou seja, aqueles estados que trabalham com moluscos, bivalves, eles estão em processo de habilitação para o desenvolvimento desse programa de monitoramento também em seus estados, tá? Mas hoje, Santa Catarina é o único estado que faz isso ainda por enquanto. E esse programa de monitoramento, ele nos dá uma série de parâmetros de controle para os parques aquícolas nas suas localidades terem um aval de comercialização de seus lotes, né?
Então aqui a gente tem o programa acontecendo, ele é um programa de análises laboratoriais com recolhas de lotes feitos diariamente de segunda a sexta, tá? Em 42 pontos de cultivo do estado. Então, como que funciona? Esses pontos eles são mapeados, a equipe técnica ela passa migrando, ou seja, cada um ponto de coleta ela sempre retorna depois de 15 dias. Porém, vou citar um exemplo aqui, no Parque Aquícola número 4, que é o meu parque, são 3 os pontos de coleta. Então, em uma semana ele faz na minha casa, na minha fazenda marinha, que é um dos pontos. Na semana seguinte, ele faz num ponto mais à minha esquerda, fica a 1 quilômetro de distância da minha fazenda. E na outra semana, ele faz um ponto a 1 quilômetro da minha direita. Então, o que acontece? Semanalmente, cada localidade de produção, ela tem recebido uma análise. O que acontece com isso? Tu tens dois tipos de monitoramento. O de microalgas e ficotoxinas, né? E tem o de microbiologia. O de microbiologia, ele determina a área, ela é liberada para consumo através de um histórico. E o de microalgas e ficotoxinas, ele determina que a tua área está liberada para consumo caso os níveis de toxina na água, presentes na água, apareçam até um limite máximo para o marisco, que é o sentinela, e para a ostra, os níveis são aceitos um pouco acima, né? Porque a ostra ela não filtra, né? As microalgas, as ficotoxinas, né? Então, aqui em Santa Catarina, a gente trabalha com essa garantia que esse programa é executado através da SIDASC, né? O órgão de fiscalização. Leonardo, houve alguma ajuda por parte, do caso da associação, tanto financeira como com incentivo, consultoria, com cartilhas? Nesses 30 anos de história? Não, nesse momento de pandemia. Cara, então, assim, ó, a gente teve, através da Secretaria do Estado, né, junto com alguns trabalhos que a gente faz com o Sebrae aqui, a gente teve, cara, como é que eu vou te explicar isso? Através de produtores organizados, algumas reuniões de socialização, né, de ajuda mútua, né? Mas eu não posso te dizer que tenha sido um programa efetivo de governamental, que não foi mais um processo empírico entre os atores, né? Uhum. E nesse caso, mudando um pouco o foco sobre a questão da pandemia, a questão do ciclone bomba, né? Como aconteceu tão de repente assim, e quais impactos, quais de certa forma, danos trouxe para a sua fazenda? Então, cara, na verdade, assim, ó, a Secretaria de Agricultura, ela imediatamente mandou equipes da IPAGRE para fazer os relatórios de danos, né? Uhum. Na minha fazenda aqui, eu digo que eu fui o escolhido dessa vez, porque tudo aconteceu de uma vez só. Geralmente eu tenho muito pouco prejuízo com outros tipos de eventos, e dessa vez eu tive muito prejuízo. Foi simplesmente assim, parece que soltaram uma bomba em cima da minha estrutura e quebraram tudo. Eu tive uma parte da estrutura física, né, a mesa fixa ali, rompida, com mais de 50 lanternas ao fundo, onde algumas eu demorei mais de uma semana a conseguir resgatar. Eu tive ali um pouco de perda de ostras já prontas para consumo, mas eu tive um prejuízo significativo com umas estruturas de aceleradores de crescimento, que são os travesseiros, onde simplesmente sumiram 17 que eu não consegui achar, né? Geralmente, quando arrebenta um cabeamento daquele, eu consigo resgatar esses equipamentos na orla, ali em volta, né? E esses 17 equipamentos sumiram, que eu não consegui localizá-los, né? Até porque o ciclone ele ficou em torno de 3 dias ali
fazendo pressão na nossa costa. Então, eu acredito que tenha entrado numa maré de vazante, esses equipamentos tenham entrado no canal e foram desembocar em algum outro lugar, mas eu não tive notícia, não teve ninguém anunciando que apareceu esses equipamentos, né? Uhum. E aí o meu grande prejuízo foi com a minha nova balsa, né? O que eu chamo de nova balsa, na verdade, é uma reforma da minha balsa antiga. A balsa velha, ela tem 22 anos, ela faz 22 anos agora, em novembro, né? Então ela já está com uma estrutura de flutuadores muito comprometida. Então eu venho com um projeto de 5 anos já de construção e ampliação dessa balsa, onde eu coloquei flutuadores novos, eu confeccionei um trimaran e coloquei todo o madeirame que faz a junção dessas 3 flutuadores, e eu estava no momento de migração da balsa velha remontada em cima dessa estrutura nova, né? E o ciclone chegou e jogou ela nas pedras, eu tive ali um prejuízo faraônico. A soma dos prejuízos físicos com a balsa, mais as sementes que eu perdi e mais essa estrutura fixa que caíram as lanternas ali, a gente teve um prejuízo significativo, assim. Não sei se eu posso falar de valores, é conveniente falar de valores, mas foi um prejuízo pesado. Só para vocês entenderem, pelo menos uns 4 anos de financiamento aí. Bastante, de fato. Bom, não sei se alguém tem alguma pergunta a mais na... Eu vi alguma coisa aqui, gostaria de saber qual o sistema de criação, mesa fixa, flutuante, gaiolas, nesse sentido deu errado e que deu certo. Ah, cara, legal, essa pergunta aqui é boa. Eu não sei quem que é, eu não consigo ver quem é que fez a pergunta aqui. O Chico Lima Barros. Então, aqui em Santa Catarina nós temos 2 tipos de sistemas de cultivo, né? As mesas fixas, que é o tipo de estrutura que eu utilizo, e os long lines, né? Onde tem as boias, né? Os flutuadores, onde as lanternas ficam presas a esses cabeamentos, né? O tipo que eu utilizo na mesa fixa, ela me dá uma visão geral da fazenda muito ampla, mas muito eficiente. Por quê? Na minha área de cultivo, eu consigo ser muito compacto. Por exemplo, dentro da minha área de cultivo, que é de 1,5 hectares, eu uso apenas 17% da minha área para trabalhar com um plantel de 3.150 lanternas. Ou seja, a minha estrutura fixa ela tem 17 metros de frente, 23 metros de frente por 76 metros de fundo. Ou seja, eu uso somente 17% da minha área total liberada para o trabalho, né? Qual é a grande sacada disso? Como ela está fixa, eu passo o olho com a... Oi, pode falar. Leonardo, a gente pode encerrar a live e reconectar? É porque já está acabando o nosso tempo, nós temos apenas 10 segundos de live. Claro, claro. A gente sai e entra de novo. Eu volto nessa pergunta porque eu achei bem legal. E a gente retorna para